Alô, queridos, o grau de dificuldade dessas questões, né, que aplicam os teoremas de Pitágoras na prova do Enem é bem elementar. Agora é preciso ler a questão com muito cuidado. Vamos ver. Francisco decidiu fazer uma brincadeira com seus filhos. Qual foi a brincadeira? Francisco montou um mapa do tesouro com algumas instruções e disse-lhes que, ao chegar ao ponto final, encontraria um belo prêmio, o tesouro. As instruções foram quais? Primeira instrução: ande 200 metros na direção norte. Norte é para cima. Segunda instrução: ande 120 metros na direção leste. Leste é para a direita. Terceira instrução: ande 50 metros na direção sul. A direção sul é para baixo. E ande 40 metros na direção oeste, que é andar para a esquerda 40 metros. Luís, um de seus filhos, um dos filhos de Francisco, decidiu colocar em prática o que acabara de aprender na escola. De certo, ele tinha estudado os teoremas de Pitágoras e os pontos cardeais na aula de geografia, né? Na Rosa dos Ventos. Em alguns minutos, ele, o Luís, descobriu qual seria a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada mostrado no mapa. Assim sendo, a distância calculada por Luís foi de... Mas veja, aí eu preciso saber como é o mapa. E eu sei como é o mapa pelas instruções. Qual é a primeira instrução? Bora aqui? A primeira instrução é: ande 200 metros na direção norte. Andar 200 metros na direção norte é sair de uma certa posição inicial para cima e chegar a um ponto que está 200 metros acima da posição inicial. Segunda instrução: ande 120 metros na direção leste, para a direita. Ande 120 metros na direção leste. Evidentemente, após ter andado os 200 metros na direção norte. Terceira instrução: ande 50 metros na direção sul, que é andar para baixo, após ter percorrido os 120 metros na direção leste, e finalmente ande 40 metros na direção oeste, que é ir para a esquerda 40 metros após ter percorrido os 50 metros na direção sul. Aí essa é a posição final. O que foi que Luís calculou? Luís calculou a menor distância entre as posições inicial e final. E a menor distância entre as posições inicial e final é a medida do segmento de reta que tem essas posições como extremidades. Então essa foi a distância calculada por Luís, que é o que o problema quer que você diga. Aí veja que beleza! Quando você traça a reta suporte desse último percurso, ela incide aqui perpendicularmente. Aí essa figura é um retângulo e em todo retângulo os lados opostos são congruentes. Então aqui mede 50, isso aqui tudinho vai medir 120, mas como essa parte é 40, aqui vai ser 80. E como esse percurso inicial no sentido norte é de 200 e uma parte dele é 50, essa outra parte aqui é 150. Aí você observa aqui um triângulo retângulo, com um cateto medindo 80, o outro cateto 150, e a distância entre a posição inicial e a final é exatamente a medida da hipotenusa. Aplicando o quarto
Teorema de Pitágoras, o mais popular, fica como o quadrado da medida da hipotenusa, o quadrado de D, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, é o quadrado de 150 mais o quadrado de 80. Né? Quadrado de 150 mais o quadrado de 80. Então, o quadrado de D é quadrado de 80, 6.400, não? 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64, acrescenta 2 zeros. 6.400. E o quadrado de 150 é 225, acompanhado de 2 zeros, 22.500. Então, o quadrado de D, né? Olhe, né? Então, o quadrado de D é 22.500 mais 6.400, 28.900. Então, D é a raiz quadrada. 28.900 é 289 vezes 100. 100 é o quadrado perfeito de 10 e 289 é o quadrado perfeito de 17. Não é verdade? É o quadrado perfeito de 17. Então, D é igual a 17 vezes 10, a distância entre a posição inicial e final no mapa é de 170 metros. Sensacional. Gabarito na letra A.